a anestesia desliga no nosso corpo? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai na iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Microbiando. Ouça o recado que a Adriana Cabanelas deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Microbiando. Olá, eu sou a Adriana, falo do Rio de Janeiro e sou uma das mulheres que participa do podcast Microbiando, o podcast que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Nós apoiamos a iniciativa de mais mulheres na podosfera e fazemos o convite para que o ouvinte acesse a #MulheresPodcasters, assim como o nosso podcast, que é cheio de mulheres incríveis. Você encontra o Microbiando no site cienciaexplica.com.br, assim como no Spotify, no iTunes ou no seu agregador favorito, procurando por Microbiando. Também estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter como @Microbiando. Valeu, Naruhodo, pelo espaço dedicado às mulheres. Altair, mais uma pergunta de ouvinte. Não sinto mais nada. A pergunta veio do Marx Júnior, que é coordenador de automação de processos, tem 31 anos, de São Paulo, capital. Aí. E o Max diz o seguinte: fala, senhores, já ouvi todos os episódios e acompanho semanalmente o podcast. Excelente trabalho que fazem. Obrigado. Obrigado. Ele já é ouvinte de longa data, aliás. É, o Max já é veterano aqui. Pois é. Já mandou até pergunta. É. E hoje ele mandou uma pergunta sobre anestesia. Isso. Eu fiz uma cirurgia onde precisei da famosa anestesia geral. Ao inalar um gás, fiquei apagado por algumas horas. Como é que funciona isso? O que a anestesia desliga no nosso corpo para ficarmos vivos, porém apagados? É uma boa descrição, né? Pois é. Ele usou esse verbo desligar, como se a gente fosse uma máquina. Tivesse um interruptor. É, exatamente. E a anestesia, de alguma forma, acionasse esse interruptor. Uhum. Né? Você já sofreu anestesia? Ah, já várias vezes, né? Porque eu já tive intervenções cirúrgicas. Mas já uma geral? Assim, uma geral, assim, que você rapaz, dormiu e acordou? Sim. Eu não sei se foi geral, mas eu fiquei fora do ar algumas horas. Uhum. E como foi? Como era? A parte do gás é uma delícia. Fale mais sobre isso. A anestesia de gás, que na verdade, pelo que eu me lembro, era uma pré-anestesia. Né? É para deixar a gente meio grog. Isso. Né? A anestesia deixava a gente meio grog. Né? A anestesia mesmo, né, era uma injeção. Só que você já não sentia Só que picado. eu já não sentia. Muitas vezes eu já não estava nem mais acordado. Né? Eu lembro que eu inalei o gás, aí o médico, o anestesista, pede para fazer uma contagem regressiva, sei lá. Você não passou do 8? Acho que ele faz do 20 para o 0, sei lá, faz uma regressiva de 20 para o 0. Né? E no 18 eu já estava babado assim, né? E aí eu acordei já na sala de recuperação. Basicamente isso. Basicamente e quando você voltou, você sentia o quê? Quando eu voltei, eu senti primeiro frio. Você já tá com pouca roupa. Porque você volta com o corpo com uma temperatura bastante baixa, assim, né? Em geral, você tá com pouca roupa, num lugar refrigerado, Exato, né? Mas eu senti o corpo frio, sabe assim? Minha temperatura interna estava fria, assim, né? Mais fria do que o normal, assim. E é isso, assim, basicamente. Aí variaram as experiências. Né? Teve experiências em que eu voltava ainda meio grog,
teve experiências em que eu acordava assim como se tivesse tido uma bela noite de sono. Sabe? Depende muito. Né? E teve uma vez em que eu recebi uma anestesia de um dentista. Né? Na verdade, assim, foi um anestesista para um procedimento odontológico e ele usou basicamente o gás. Só para te deixar meio... E aí não foi legal. Porque eu não dormi. Ah, sim, tá bom. Né? Eu não dormi, então eu sentia dores. Você sentia coisas... Eu sentia picadas, né? Eu tinha flashes, eu abri o olho. A diferença entre sentir e o lembrar. Mas enfim... Você passou por várias experiências, você teve todos os tipos de anestesia. O cara já é velho aqui. Né? Então já lataria aí. Muitas batalhas. Explicando melhor a questão da anestesia, tem uma coisa super importante que, apesar de terem cirurgias, centenas de milhares de cirurgias todos os dias, as pessoas se submeterem, usarem anestesia todo dia, o mecanismo molecular dela não é claro. É mesmo? Não se sabe exatamente como a anestesia age, só sabe que ela funciona. E isso acontece para muitas coisas em medicina. Né? Anestesia na ciência. Exato, na ciência mesmo. Tem algumas hipóteses, vamos apresentar as hipóteses de como as anestesias funcionam, mas elas funcionam, né? Mas quais são os mecanismos, né? Ainda bem, né? E a gente tem basicamente 3 tipos de anestesia. Tem a anestesia geral. O que define anestesia geral, né? É quando você tem uma ausência de sensações. Tá? A anestesia geral é uma ausência de sensações onde você também não tem consciência. Então você apaga mesmo. Apaga geral. Tá? Já tomei. Apaga no momento A, acorda no B, não sabe nada que aconteceu. Certeza, tá? que já tomei. Você tem o que eles chamam de anestesia local. A anestesia local não quer dizer que ela é mais simples. Tá? Às vezes ela até, pro anestesiologista, ela até é mais elaborada. Tá? Eu imagino que sim. Do ponto de vista técnico, em algumas vezes. Porque eu acho que você querer inibir as sensações de uma região específica, né, requer talvez até mais conhecimento do que... conhecimento da fisiologia. Né? Não é um efeito tão sistêmico, é mais local. Apagar a pessoa inteira, assim. Né? Na anestesia local, você tira a sensibilidade de uma parte do corpo. Um exemplo de anestesia local razoavelmente comum... É de dentista. A de dentista local, né? Isso, às vezes o dermatologista, uma coisa mais local, tirar uma pinta. Um tipo de anestesia local mais complicada é, por exemplo, no parto. Tomar uma hack, que paralisa só a parte de baixo. Exato. Isso já tem vários tipos bem complicados. Que a mãe continua acordada, né? Isso, pode pegar ou não, aí tem umas características. Sim. E você tem um tipo de anestesia que, na verdade, eles chamam de sedação, né? Que é chamado, que você também já teve, pela sua descrição, que é chamado sedação consciente ou sono crepuscular. De crepúsculo. O sono... Exatamente essa descrição que você fez, que você acorda e dorme, você tem flashes. Exatamente essa sensação do crepúsculo. Né? Que você não está nem acordado nem dormindo. É o sono crepuscular. Não gostei dessa. Mas você não se lembra... Você sente, mas não lembra exatamente. Então... A sedação consciente, ela tem uma separação entre o sentir e o lembrar. Então você sente coisa, mas não lembra quando, logo você não significa, logo não doeu. Porque a dor é uma construção, né? A dor não é uma percepção, é uma sensação. Mas na hora doeu. Não, na hora dói. Eu senti a dor, eu lembro que eu abria os olhos, mas eu não lembro o que eu vi. Isso. Mas eu lembro que abri os olhos. Isso. Eu lembro que abri os olhos, fechava os olhos. Abri os olhos, fechava os olhos, né? E eu lembro que eu sentia picadas, né, da agulha. Então, essa é a ideia do sono crepuscular. Horrível, cara, horrível. Não, É uma anestesia meia boca. É uma anestesia meia boca. Porque a ideia não é te apagar de fato. Não, minha ideia era apagar. Porque se você apagar, você fecha a boca. Quando eu pedi um anestesista, a minha ideia era apagar. Porque se você apagar, às vezes você fecha a boca, você tem questões involuntárias, atrapalha o procedimento. Mas para isso que servem os equipamentos lá. O equipamento de um dentista é basicamente o de um torturador. Pensando por um lado Ele ou enfim, um mecânico, um torneiro mecânico. Né? Ele tem lá broca, ele tem lá chave de roda. Várias espátulas. Isso, aqueles mecanismos para fazer você
Deixar a boca aberta. Deixar a boca aberta, né? Que é um macaco, né? Vamos dizer assim, de boca. Não, né? Então, ainda bem que você fica dormindo na sala de cirurgia, porque não é muito diferente, viu? Eu sei, exatamente. É meio que uma borracharia Eu não chique. queria ouvir nada, eu não queria ver nada. Mas, enfim. Quem é que quer ver como é que chama lá, o torturador nazista, que era dentista? Mengele? O Mengele. O que Mengele. usava aparelhos de dentista, né? Para torturar as Pra pessoas. torturar as pessoas. Mas, bom, enfim, fica a questão pro seu dentista, tá? Cuidado com a sedação consciente, mas ela é útil em algumas vezes. Aliás, temos nesse episódio um ilustre ajudante, né? Uma pessoa temos um convidado. Temos um convidado, uma Temos pessoa um que vai convidado. contribuir. Quem é o nosso convidado? É alguém da Presente. área, é um anestesiologista, né, do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, que é o Sérgio Pereira. Doutor Sérgio. Isso. Eu pedi para ele fazer uma descrição simples de como funciona um procedimento de uma anestesia geral. Né? Certo. Então, Sérgio, com você como profissional que faz isso todo dia, vai conseguir explicar muito melhor do que eu como funciona tecnicamente uma anestesia geral. Então fala, doutor Sérgio. Bem, a base para a anestesia geral, a anestesia geral é baseada em 4 conceitos. O conceito de imobilidade, conceito de perda da consciência, conceito de perda dos reflexos e da analgesia. Em geral, para você atingir esse objetivo, a gente usa 3 medicações para conseguir fazer com que o paciente fique imóvel, não se lembre, não tenha nenhum reflexo e não sinta dor. A gente usa um indutor, né? Ou seja, uma droga que vai fazer você começar a ficar com sono e faz você dormir. A gente usa um indutor em geral. Existem vários, existe o Propofol, o Etomidato, a ketamina. A gente usa uma medicação para tirar sua dor durante a anestesia geral. E aí você pode, em geral a gente usa ou ketamina ou algum opioide forte. Pode ser o fentanil, remifentanil, alfentanil, sulfentanil. Né? São todas as drogas mais fortes do que a morfina. A gente tem também os bloqueadores neuromusculares. Normalmente é a terceira e última droga que a gente faz quando é uma anestesia eletiva. E essas drogas, elas fazem você ficar imóvel, mas vale lembrar que elas não fazem você perder nem a consciência, nem ter amnésia. Então, você usa os bloqueadores despolarizantes ou adespolarizantes. Cada um tem a sua indicação, mas o fato é que todos eles vão fazer você ficar aí alguns minutos sem capacidade nenhuma de se mexer. A gente fala em geral que as medicações, os bloqueadores neuromusculares são os últimos, porque primeiro você quer garantir que o paciente durma, depois que o paciente não sinta dor, e aí você quer durma e não se lembre, né, que ele não sinta dor, e depois que você vai abolir todos os reflexos e a capacidade dele de se movimentar, facilitando assim o processo de intubação que se dá antes de uma anestesia geral, né? Então, depois que você intuba um paciente, depois que você coloca o paciente para dormir, garante que ele não vai sentir dor, garante que ele não vai se mexer, você intuba o paciente para que possa começar uma cirurgia sob anestesia geral. Muito didático o Dr. Sérgio, Sim, hein, Altair? ele é bem didático, é uma mensagem direta, mas o que ele basicamente descreveu, assim, sumarizando, uma anestesia geral, ela é feita usando 2 drogas, sempre 2. E é bem a descrição que você fez, Kim. Uma droga é para te dar um nocaute, né, te deixar grog, certo. E a segunda é para manter o estado. Tá certo. Então, em geral, aquele gás é só para rebaixar, né, para você apagar, e depois tem que ter uma outra droga para manter o estado. Às vezes eu lembro que teve vezes que foi um gás, teve vezes que foi uma primeira injeção. Isso, aí depende da necessidade da cirurgia, do tempo, né? Aí tem algumas características que definem isso, né? Que é o tipo de cirurgia, o tipo de intervenção, o peso, quantidade de gordura, aí varia, né? Sim. E aí o talento do anestésio é essa segunda droga, é a regulação disso, das quantidades. Por que você acordou sentindo frio? Porque seu batimento cardíaco cai muito, você tem braquicardia, né? Que seu coração bate um pouco mais devagar, então dá frio. Então tem que controlar tudo isso, né? E por isso que é uma profissão muito importante, né? Na cirurgia. Para garantir que você, por exemplo, não tenha espasmos, não se mexa, né? Para garantir a tarefa do cirurgião. E tá? tem o famoso choque anafilático também.
proveniente de anestesia, não é isso, Thaís? Quando tem reação. Então ele tem que identificar se você tem alergia, como é que é, ele faz testes antes. Então tem toda uma gama de procedimentos muito importante. Tanto que assim, uma vez um médico me disse, eu não sei se ele estava exagerando, mas ele me disse o seguinte, assim, olha, qualquer procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, ele tem um alto risco envolvido, né? E especialmente porque tem anestesia. Sim, porque você pode ter uma reação e você não toma anestesia todo dia, às vezes você não sabe. E que é uma coisa, né, que é um medicamento sério, que é um procedimento sério, assim, né? E que envolve riscos. Por quê? Porque ele tem um efeito sistêmico, ele afeta você como um todo e não se sabe o mecanismo direito. Entendeu? Aí volta na questão. Como não se sabe a estrutura, pode dar um ruim, né? Falta de conhecimento. Assim, então. Né? Eu sei que tá funcionando. E se der ruim, você não sabe direito. Porque assim, se você não sabe direito por que funciona, você também não sabe direito por que não funcionou, né? Isso. Aí você sabe muito por ensaio e erro. Aí fica aquela coisa. Né? E tem uma outra coisa importante da anestesia, que assim, a anestesia é completamente diferente do sono. Quando você está anestesiado, você não está dormindo. Tá? Assim, fisicamente você olha, a pessoa está apagada, mas ela não está dormindo. Por quê? Se você está anestesiado e eu coloco um EEG na sua cabeça, ou uma polissonografia, o seu sinal neural não tem nada a ver com sono. Ele é completamente diferente do sono. Tá. Você não tem sono de ondas... Completamente. Você não tem sono de ondas lentas, você não tem REM, você não tem movimento de olho, não tem nada disso. Tá? A anestesia é muito mais parecida com coma. Isso que eu ia te perguntar. Era a minha pergunta seguinte, assim, né? Então, na verdade, ele é parecido com o estado de morte. Com coma. Então, por isso que tem o nome coma induzido. Então, o coma está bem mais próximo da morte do que o sono está próximo da morte, né, Thay? Pensando na questão do hábito, talvez. mas os sinais no EEG de coma é mais parecido com o de morte do que, verdade, que o do sono, né? Tanto é que você pode ter o coma reversível, que basicamente o coma induzido é um tipo de anestesia que você mantém a sua anestesia para propiciar a melhora de algum estado, alguma característica, e depois você reverte. Tá? Então a anestesia é mais parecida com coma do que com sono. E quando você está nesse estado anestesiado, eu imagino que você gaste muito pouca energia. Isso, você entra em bradicardia, você gasta pouca energia e você não sonha. Não existe sonho. Porque você não está dormindo. O sonho é só quando você está acordando, porque aí você dorme, entendeu? Aí você tá meio... Mas é porque geralmente o seu anestésico já passou o efeito. Já está passando, né? Você está meio mistura um pouco com o estado de sono, né? Isso. Tem vários tipos de remédios anestésicos, tá? Um deles é o gás, né, que é o gás xenon. É um gás nobre. Tem umas lanternas de carro que usa esse tipo de gás. É o mesmo tipo de gás, é um gás nobre. Aquele carro envenenado? Assim. Isso, tem os carros que tem umas luzes bem brilhantes. Usa esse gás nobre. O Propofol, que é bem conhecido. Né? O Midazolam, Sevoflurane, né? São exemplos de anestésicos gerais. Se você olhar a molécula, são muito diferentes. Porque um é um gás nobre, é uma substância fechada. O Propofol, Midazolam e outros tipos são moléculas orgânicas. Né? Então, carbono Só que elas são molecularmente muito diferentes. E aí vem a pergunta, como é que substâncias tão diferentes geram anestesia? Né? O que elas têm em comum? Né? E aí a gente tenta ver as hipóteses de como a anestesia funciona. Tá? Se achar... no caso do Propofol, o Propofol ele se liga ao receptor do GABA. Né? O GABA, a gente já falou em vários episódios, né? Que é o ácido amina-gama-butírico. E o GABA ele é relacionado com o processo de sono, mas só o começo. Né? Tem o nosso episódio sobre paralisia do sono, que eu falo um pouquinho mais do papel do GABA para iniciar o sono. Muitos anestésicos se ligam ao GABA. Tá? Aí se achava que era parecido com sono, mas aí você vai ver o EEG da pessoa, não parece com sono. Então o GABA ajuda, mas não é o GABA especificamente, né? Porque a anestesia não é sono. Aí eles começaram a ver as moléculas. E eles viram que uma boa parte dos anestésicos, elas são substâncias solúveis em óleo. Que quando você põe num óleo, ele dissolve. Tá? É boa parte disso. E aí, que parte do cérebro é um óleo? São as membranas citoplasmáticas. Quando você pega células e olha dentro delas, as substâncias dentro delas são oleosas. Tá? Logo, uma hipótese que se tem é que as substâncias, no caso, no cérebro, né? Os anestésicos entram no cérebro, entram dentro da célula, e como eles são dissolvidos dentro da membrana citoplasmática ali, alteram as propriedades das células. Né? E aí vão mudando os processos celulares, você entra num estado de torpor, né? Que seria a anestesia, aí elas vão agindo e vão sendo depletadas, depois o corpo recupera.
Por isso que a tarefa do anestésio é só ficar regulando a concentração da substância, para manter o seu cérebro sempre alterado, né? Com essas proporções alteradas. Só que aí depois descobri... Mas isso é uma hipótese. É uma hipótese, É uma né? hipótese, tá. Então, achava que todos os anestésicos eram solúveis em óleo, você tem óleo dentro das células, então estava por ali. Só que tem anestésicos que não são dissolvidos em óleo. Então já quebrava essa hipótese, então talvez não seja isso. Aí eles começaram... Uma hipótese que é mais forte hoje é que você tem algumas proteínas. Então, na verdade, os anestésicos se ligam com proteínas. Tá? E você tem proteínas que têm bases, né? Tem pedaços que são óleos. Só para não ficar muito várzea, na verdade você tem lipídios são gorduras, né? Você tem tipos de lipídios que são uma junção de um ácido graxo com uma coisa chamada glicerol. O glicerol é uma molécula da família do álcool, tá? Da família do álcool. É que quando as pessoas pensam em álcool, elas pensam em pinga, né? E não é cachaça, tá? Você tem tipos de álcool que têm origens diferentes. Você tem álcools de origem vegetal, que são, por exemplo, oleaginosas. Por exemplo, amendoim, esse tipo de óleo de oliva, né? Essas coisas. Você tem álcools de origem mineral, que é o petróleo, a dissolução do petróleo. E você tem álcools de origem sintética, que é a polimerização. Por exemplo, o óleo diesel é um óleo sintético, um tipo de combustível sintético, tá? É dessa família. Certo. Então você tem certos tipos de gliceróis, que são esses álcools. Se você junta o glicerol com ácido graxo, você forma uma substância, e essas substâncias são presentes dentro do cérebro, e os anestésicos se ligam com essas substâncias, gerando outras substâncias. E isso gera o estado de torpor. Né? Ao aumento da concentração, gera um efeito sistêmico e o seu cérebro rebaixa. Né? E aí o papel do anestesista é monitorar essa combinação. A concentração. Então, se o seu cérebro... Para manter o estado de torpor. Exato, por mais tempo. Então, é uma coisa meio dinâmica, assim, né? E aí a gente entra na parte final, que é assim... Então, ele provavelmente vai colocando aos poucos. Ele vai regulando. Ele vai administrando aos poucos. Assim. Então ele vê, por exemplo, sua reação comportamental. Ele vê as suas características físicas e tal. Isso. E ele provavelmente tem uma cabeça, um teto na cabeça. Eu não vou passar disso. Mas ele deve começar com muito menos do que esse teto. Assim. Aí varia. E aí ele vai vendo monitorando a concentração e vendo o quanto você está reagindo. Isso. Então, o que regula o grau de anestesia, o tipo de anestesia? Ele dá uma espetada em você para ver se está fazendo efeito? Não. Um anestesista bem bom, assim, bem experiente, é o cara que faz boas perguntas para você antes. Tá. Então, ele avalia seu peso, né? Porque a proporção de gordura pode diluir, porque também né? Histórico de uso de substância. Se você já usa muita substância para dor, você é mais resiliente, que tipo de substância. Certo. Então, a anamnese ajuda a dar muitas dicas. Tá? E tem uma coisa que ninguém sabe. Tá, mas como é que ele tem certeza de que você não está sensível naquele momento? Não, então, aí é o olho clínico mesmo. Aí é experiência. É muita experiência e tal, é contato. E ele vai regulando. Então tem certas reações, por exemplo, vasculares ou motoras que a pessoa faz. Não, vou dar um pouquinho mais. Ele vai regulando, vai monitorando. Deve ter lá uns testezinhos tem, que ele vai fazendo, tem, né? Tem. Tem teste de sensação de dor, tem teste de reflexo, né, que você pode fazer. Você tá lá dormindo, né? Ele vai fazer um monte de teste sem você saber. Sim, faz. Não, mas é útil mesmo para regular essa concentração. Então, na verdade, ele fica só vendo a concentração, né, de forma indireta. Pra anestesia dar certo. Então não pode ser nem demais, senão demora muito pra você voltar. E não pode ser de menos pra você não ter uma reação. Né? Ou ter uma reação adversa, porque às vezes você não sente, mas tem espasmo. Aí atrapalha, né? A cirurgia, não pode. Exato, igual esse anestesista filho da... Não, mas no caso do dentista você precisava... me deixando... No caso do dentista você precisava ficar com a boca aberta, mas enfim. Mas tem uma característica super importante. Você falou que tem um segredo aí. Que ninguém sabe. Assim, claro que sabe, mas as pessoas não têm uma ideia. Você sabia, inclusive vamos deixar 2 artigos na referência, que pessoas ruivas são mais tolerantes à anestesia. Em média, 19% mais tolerantes. Pessoas ruivas são mais tolerantes à anestesia. Sim, é um artigo de... Qual é a explicação disso? Então, é um artigo de 2014. Há controvérsias, eles tentaram reproduzir, alguns deram, outros não. Então tá na briga ainda. Eu nunca vi tanta controvérsia num episódio. Pois mas é bacana. É pra isso que serve a ciência, pra mostrar o bacana.
Temos muito a descobrir ainda sobre anestesia. É uma área que está em franco crescimento, é verdade. Né? Ser ruivo é um fator de resistência para a anestesia por causa de um gene. fator de resistência evolutivo também. Então, sim, exato. Em geral, as pessoas ruivas necessitam, em média, de 19% a mais de anestesia. Tá? É um trabalho... O trabalho que a gente vai deixar na referência em um outro foram trabalhos feitos no Canadá. Aí tem uns artigos que tentam replicar e não acham. Ainda está em aberto. Tá? A recomendação eu só trouxe por uma curiosidade, mas a recomendação ainda é, se você for o ruivo, para quem é o anestésio, ele vai manter o mesmo tratamento. Tá? Não tem nenhum... Mas é curioso. Né? E por quê? Porque tem um gene que é relacionado com a melatonina, né? Por isso que você... Tem tipos de melatonina, né? Tem uma melatonina que é a vermelha, que dá a característica ruiva. Isso é ligado, relacionado com um gene que chama MCR1. Tá? Esse gene MCR, ele dá a cor vermelha para quem é ruivo. E também ele é ligado aos receptores de dor. É o mesmo gene que codifica duas proteínas, né? Uma para sensação de dor e outra para a cor do cabelo, enfim, né? E isso acontece não só em humanos, acontece em cachorro. Você tem uma espécie de labrador, que é o labrador ruivo, que é aquele labrador que tem os cabelos... Aquele labrador mais avermelhado. Isso. Ele também tem maior resistência à dor. E não é qualquer tipo de dor. Porque você pode ter dor por pressão, né? E há evidências, ainda não certas, que pessoas ruivas também têm uma maior resistência à dor por conta do frio. E se sabe, antropologicamente, que a origem dos povos nórdicos é a mesma origem das pessoas ruivas. Sim. Então elas têm maior tolerância ao frio, né? A origem delas já tem a ver com regiões mais frias. Exato. E aí elas têm menos receptores de dor, logo maior necessidade de anestesia. Elas são mais resistentes à anestesia. Né? Isso eu fiquei procurando trabalhos, assim, porque ainda está muito no começo essa questão, mas achei uma evidência antropológica, que, vamos deixar na descrição, é um livro das histórias nórdicas, né? Que nos contos das mitologias dos diferentes povos, né? A mitologia nórdica tem uma característica pessoal, né? Que na descrição dos deuses, ou nos comportamentos deles, o termo dor aparece com muito mais frequência do que todos os outros tipos de mitologia. Então, os deuses gregos sofrem. Deuses nórdicos sentem dor. Muita dor. Né? Um exemplo é o deus Baldur, né? Que é um segundo filho de Odin, né? Que é irmão do Thor. Né? Filho de Odin com Freya, né? Com a mãe dele. E tem uma história, um conto rápido do Baldur, que ele teve um sonho premonitório, e a mãe dele, Freya, também teve um sonho premonitório, que era a morte do próprio Baldur. Né? Então ele achava, e nesse sonho ele ia morrer sentindo uma dor lancinante, uma dor muito grande. Né? E aí a Freya fez uma mágica, né? Uma mágica lá qualquer, para que o Baldur não fosse ferido, ele não sentiria dor e não seria ferido por nenhum tipo de objeto. Nenhum objeto poderia ferir ele. Exceto um objeto muito simples, que era tipo um pedacinho de um arbusto, que era muito comum, né, em Asgard, mas que ninguém nunca teve ideia de fazer uma arma com ele. Certo. Né? Porque ela esqueceu. Isso aí, né, ninguém vai dar bola. E o que aconteceu? Ele foi morto com esse negócio, né? Com uma flecha feita com esse arbusto, né? Porque alguém descobriu essa fraqueza dele. Alguém descobriu e, na verdade, não queria matar ele. Um dos irmãos de Thor e Baldur tinha um terceiro, que era Hor, e ele era cego, né? Nasceu cego. E aí ele tinha essa flecha que ele fez por acaso, ele nem sabia do Baldur, e ele feriu o cara sem querer, e o Baldur morreu, sentindo uma dor imensa, né? Que lenda triste. Pois é, e quem gosta de God of War, essa lenda do Baldur inspirou God of War, né? O novo, né? O 4, God of War, que é na mitologia nórdica, é inspirado, não diretamente, mas na lenda de Baldur. Então você vê que tem uma evidência antropológica que os nórdicos têm uma relação com a dor. Antropologicamente, e na verdade expressa uma questão evolutiva. Quem diria que a gente ia fazer um episódio que ligasse Asterix com anestesistas. E God of War. God of War. Então.
Tá certo, então. Então, temos muitas evidências interessantes. Vamos deixar algumas referências culturais para quem tiver muitas interesse. hipóteses, né? Ainda muito sendo estudado, Sim. né? Assim que sair mais evidências, mais descrições, vamos fazer outros episódios. Enfim, mas eu acho que é um ponto de partida aí, hein, Max Júnior? Com certeza, não, já tem coisas muito interessantes. E eu queria, mais uma vez, agradecer ao Sérgio por gentilmente ter oferecido sua ajuda. É verdade, né, doutor no nosso Sérgio, muito episódio. obrigado. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.